Olá, muito bom dia, aqui é o professor Nelson. Tudo jóia, pessoal? Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz, que Deus abençoe a todos de uma forma toda especial. E nós estamos aqui mais uma vez. Vamos falar sobre crônicas. Ontem fizemos um vídeo falando sobre crônica e hoje, o nosso segundo vídeo aqui, vamos prosseguir. E o nosso objetivo é que os nossos alunos possam assistir e possam fazer os seus trabalhos, as suas redações. Na realidade, o que nós precisamos é foco nos nossos estudos, concentração, muito interesse. E o que é na realidade uma crônica? A crônica é uma mistura de observações, reflexões, prosa. Você vai observando os acontecimentos, as situações e resolve escrever, fazer alguma coisa. Escrever, na realidade, é uma tarefa difícil. Não é uma tarefa fácil, porque exige conhecimento das regras da gramática normativa, exige conhecimento da concordância verbal, da concordância nominal, regência verbal. Finalmente, exige o conhecimento da gramática. Um certo domínio, você precisa dominar a gramática. Quando nós estudamos, nós precisamos estar atentos à linguagem culta, à linguagem padrão, à linguagem informal ou coloquial, para que possamos fazer uma boa redação, para que possamos produzir uma boa história. Diferentemente de outros gêneros literários, a crônica não exige uma trama complexa ou personagens bem elaborados, bem estruturados, mas ela exige que você tenha domínio dos elementos da narrativa, né? Desculpem. E nos elementos da narrativa nós vamos observar os personagem principal, o personagem secundário, o espaço, que é o local em que acontece a narrativa, o tempo, se é cronológico ou psicológico. O tempo cronológico é aquele tempo mensurável, medido pelo relógio. O psicológico é algo muito interno, tipo de narrador, né, desfecho, clímax, conclusão, por aí vai. A palavra crônica, ela vem do latim crônica, que por sua vez vem do grego crônica. Em sua raiz, o termo cronos significa tempo, o que nos dá uma ideia de uma existência dessa forma literária e jornalística. Não deixa de ser literária porque está trabalhando com o texto literário. Você trabalha histórias, trabalha narrativas, trabalha situações do cotidiano, e é necessário que você tenha uma linguagem não somente denotativa, mas uma linguagem figurada, uma linguagem conotativa, dependendo daquilo que você vai falar, dependendo daquilo que você vai explicar. A crônica, ela tem as suas características. Vamos mencionar algumas aqui. A presença do cronista. Em muitas crônicas, o autor se coloca como personagem, ou como observador dos fatos, dos acontecimentos, e vai interagindo justamente com o leitor. Portanto, a presença do cronista
é de suma importância. Uma outra característica da crônica, do gênero crônica, é instantaneidade. Por serem frequentemente publicadas, né? São publicadas diariamente nos jornais, nas revistas, nos sites, nos livros. Elas falam de temas recentes. Evidentemente, temas da atualidade, temas do cotidiano, temas do dia a dia. E aí vai havendo o quê? Uma reflexão daquilo que está acontecendo ao nosso redor. E muitas vezes o cronista, ele está inserindo uma situação porque ele está detonando talvez um problema, talvez algo que não esteja bem na sociedade, e através de uma crônica ele lança-se a essa reflexão ou a esse momento para fazer uma crítica. Outra característica super importante é a versatilidade do gênero. A crônica ela mistura os diferentes gêneros literários, como o lírico, o narrativo e o dissertativo. No lírico nós observamos a poesia, nós observamos os romances, nós observamos o amor. E no narrativo, justamente aí entra os elementos da narrativa. Por exemplo, o conto, né? O conto que é um texto curto. A crônica também é um texto curto. Não pode ser um texto muito longo, porque torna-se cansativo a leitura e, portanto, nós precisamos sintetizar aquilo que nós queremos elaborar, aquilo que nós queremos produzir. E o dissertativo, o caráter dissertativo da crônica, porque ela vai explorando, vai mostrando, vai comentando de situações. São vários os temas das crônicas e que nós podemos dissertar, podemos falar sobre a situação através de uma história, seja ela real, seja ela fictícia. Uma vez que a história fictícia, ela pode estar baseando-se em fatos reais, em fatos do dia a dia, mencionados na história que vamos produzir. Temos também o caráter urbano. Muitas crônicas, elas têm uma forte tendência para falar da situação da cidade, para falar da situação do ambiente da cidade grande ou cidade pequena. Vai descrevendo cenas, vai descrevendo situações que acontecem nas grandes metrópoles, vai mostrando situações corriqueiras, né, que são coisas do dia a dia. E falando sobre personagens ou situações dessa ou daquela cidade. Uma outra característica da crônica é o cunho social. Muitas crônicas possuem um forte elemento urbano, né? Quando nós falamos do caráter urbano, e no cunho social, as crônicas elas têm um alto grau, né, de compatibilidade com o componente social, porque vai falar de injustiças, de situações de desigualdades sociais, de problemas sociais. E quem lê aquela crônica, né, aquela situação, vai compreender que o escritor está fazendo uma crítica social a um determinado movimento, a um determinado governo, a uma determinada situação que está acontecendo naquele momento. O estilo convencional também é muito importante. Nós temos aí que adotar um tom convencional, como se o autor estivesse aí entre um diálogo. Leitor, né, escritor, leitor, e um diálogo direto aí com o leitor. A empatia é outra forte característica da crônica. Devido à sua natureza reflexiva e observacional, nós vemos frequentemente a crônica evocar sentimentos, evocar empatia no leitor, seja pela identificação, seja pela descrição, ou seja pela capacidade que o cronista ele tem
de buscar, de capturar nuances emocionais existenciais. São muitos os problemas existenciais, e a empatia é você colocar-se no lugar do outro, na situação do outro. Logo, a crônica, ela vai de encontro a essa situação, ao encontro do eu da pessoa, para ver o problema, o que está acontecendo naquele momento, naquela situação. Estas são algumas características que nós podemos aí falar, mencionar, para que você possa ter um entendimento como escrever uma crônica, como elaborar, como produzir. Nós temos, por exemplo, de Rubens Braga, O Conde e o Passarinho, O Homem Rouco e a Velha Contrabandista. De Fernando Sabino, nós temos A Última Crônica, O Menino no Espelho, Mar de Histórias. De Carlos Drummond de Andrade, nós temos No Meio do Caminho, Ser e Agora, José. Vocês vejam que, no caso de Agora, José, de Carlos Drummond de Andrade, é uma poesia. Mas é uma poesia narrativa, mostrando uma situação, observe, com um teor de crônica, mostrando o que acontece. E agora a festa acabou, isso acabou, e agora como é que vai ser? O José não mais canta, o José não mais pode sorrir e tal. Até eu fiz uma poesia, eu tenho uma poesia no meu livro de poesias, O Silêncio do Poeta, que fala alguma coisa semelhante. Deixa eu ver se eu encontro minha poesia aqui, que fala sobre... E agora, página 51 do meu livro. Vou ler aí para vocês. Desculpem. Tudo acabou, tudo se foi. Todos voltaram, pararam, não vieram, e agora? Tudo descedo num só tempo, num só passo, e agora? E agora o som se foi. Alguns pesadelos, só prantos, só guerras. O amor já não é o mesmo de outrora. A vida já morta, já não volta mais. Já não há mais voz, e agora? A voz quer cantar, não existe som. O povo a chorar, lágrimas já não há, e agora? O pensar voando, marcha pelo tempo, já não é o mesmo, tudo transformado. Até aquela fonte já não é a mesma. A luz que brilhava, em trevas se foi, e agora? E agora somente resta uma semente. E agora que há? Se tudo é poente. Só resta dizer, e agora, que horas? Não direi, e agora? O título da poesia é E Agora? Fiz essa poesia justamente pensando na poesia de Carlos Drummond, mas lembro-me, no momento que eu fiz a poesia, eu estava pensando sobre a ida da minha esposa, né? Que o Senhor a recolheu, e agora? Já não há mais voz, já não há mais som, já não há mais canto, já não há mais brilho. Então, pessoal, nós temos vários cronistas, né? De Clarice Lispector, nós temos Amor, A Descoberta do Mundo, Feliz Aniversário, que é um texto sensacional. Aí, pessoal, quais são os tipos de crônicas? Nós temos a crônica narrativa, que essa crônica narrativa, ela faz justamente uma descrição, relata uma história com começo, meio e fim. Toda história tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E pode falar de personagens com diálogos e geralmente uma reviravolta com uma conclusão surpreendente. Nessa crônica narrativa, evidentemente, os elementos da narrativa estarão ali presentes, dando vida, dando vigor àquela crônica. A crônica descritiva, a própria palavra já diz, fala de descrição, é o foco na descrição detalhada de pessoas, de lugares, de ambientes. Busca fazer justamente o leitor
entrar, né, nesse mundo descritivo dos acontecimentos e ver o que está sendo descrito, o que está sendo mostrado. Portanto, é a crônica descritiva. Veja, eu falei crônica narrativa, faz um relato, né, mostra uma história. A crônica descritiva descreve um acontecimento, descreve uma situação. E aí nós temos a crônica reflexiva, que ela faz uma reflexão profunda de um tema, levando o leitor a entrar nas entrelinhas, no sistema implícito da escrita, que é aquele sistema interpretativo no sentido de você descobrir situações. Exemplo, O Homem e a Águia, de Fernando Sabino. Esta crônica apresenta reflexões sobre a relação do homem e a águia, né? E a água. Falei águia, né? E a água. Abordando um tema de poluição, mostrando o desperdício da água. Então, O Homem e a Água. Veja que é uma crônica bem atual, é uma crônica bem presente em todos os nossos dias da nossa vida. Depois temos a crônica humorística, a própria palavra humor, que utiliza o humor através da ironia, através do sarcasmo, situações cômicas para entreter as pessoas, mas por debaixo de tudo isso aí, atrás de tudo isso aí, está uma grande crítica, mas criticando através do humor, né? São as antigas sátiras. Nós temos a crônica lírica, que apresenta um componente super forte da emoção, através da evasão, através da expressão dos sentimentos, através das sensações, e leva o leitor, na realidade, a sentir essa sensação ou essa emoção. Existem muitas pessoas que até choram quando leem, se emocionam. Quando eu comecei, aos meus 12 anos, eu lia Normalista, de Adolfo Caminha, o Anteneu, de Raul Pompeia, Olhai os Lírios do Campo, nossa, de Érico Veríssimo, como eu chorava. Porque eu entrava no mundo da leitura, eu amava ler, amava e amo ler, eu leio bastante, muitos livros, vários temas, várias situações. Não obstante, eu busquei ser professor de língua portuguesa, né? Então aí nós temos a crônica lírica. Aí nós temos como exemplo de Fernando Sabino, a última crônica. Nela o autor faz uma reflexão lírica sobre a vida, sobre a morte e sobre o ato da escrita, aquilo que você vai escrever, aquilo que você vai passar. Também temos a crônica opinativa, que é a crônica de opinião. O autor expõe a sua crítica ao tema, né? Muitas vezes com uma postura muito analítica, com uma postura de uma observação crítica muito forte, mas ele expressa através das palavras. Expressar-se através das palavras, o escritor, ele é um grande artista, ele tece, né? Ele busca fazer essa ligação ou essa cadeia de palavras, de interpretações, porque as palavras elas emergem, as palavras elas são como um rio, como uma fonte, ela vai aflorando e cada vez mais águas cristalinas, cujos diamantes, observem as metáforas que eu estou usando aqui para explicar, para dar ênfase, para dar a vida à minha aula, à minha explicação aqui sobre crônicas. Temos a crônica social, que ela evidentemente vai abordar temas sociais como a desigualdade, a injustiça, as desigualdades, retratando os costumes e os comportamentos. Legal, né? Gente, as crônicas, nas suas estruturas, elas falam de temas do cotidiano,
coisas do dia a dia que acontecem diariamente, que afetam a vida das pessoas. Nós temos uma tonalidade pessoal, o cronista imprime a sua personalidade e a sua perspectiva no texto. Haja vista, o Fernando Pessoa, ele disse que o poeta, ele é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Mas aí nós vemos essa tonalidade pessoal, nós nos envolvemos em nossa escrita, oferecemos um pouco de nós. A linguagem da crônica é uma linguagem simples, uma linguagem direta, utiliza a linguagem próxima da fala do cotidiano, do dia a dia, é breve, deve ser breve, textos curtos, e a estrutura narrativa, muitos cronistas, na realidade, eles têm como começo, meio e fim, através dos personagens, das descrições, dos diálogos, do envolvimento de cada personagem, né? E falando de personagem, evidentemente, tem o personagem principal, o personagem secundário, que é o antagonista, e devemos dar vida a esses personagens quando nós usamos as figuras de estilo, né? Que são várias, e a metáfora, a metonímia, a hipérbole, a antítese, e por aí vai, nós jogamos dentro da nossa escrita. Uma conclusão e uma reflexão muito forte, ok? Moral da história, muitas vezes, que fica aí marcado na vida do leitor, e a contextualização. Nessa contextualização, você vai ver assuntos do dia a dia, que nós já mencionamos, e assuntos da época. E para isso, nós precisamos observar bastante para que possamos escrever uma boa crônica. Então, meus queridos, meus lindos, aí eu mostrei para vocês algo muito legal, algo muito sensacional sobre as crônicas. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Espero que vocês estudem, pesquisem. Quem gosta de escrever, comecem a escrever. Qualquer coisa, me chamem no privado, eu posso dar alguma orientação, explicar mais em detalhes algumas coisas, mas aqui eu estou apenas mencionando, mostrando algo super importante, algo principal, para que você possa entender o que é crônica, as características de uma crônica, como produzir uma crônica, começar a escrever, ler bastante, para que você possa escrever coisas boas, escrever coisas maravilhosas. Deixa eu mencionar aqui, ontem no vídeo também eu mencionei sobre alguns cronistas, mas deixa eu ver aqui cronistas bem atuais, alguns cronistas atuais. E quais são os principais cronistas? Nós temos Machado de Assis, Lima Barreto, João do Rio, Paulo Mendes, né? Carlos Drummond de Andrade, e muitos, ok? Deixa eu mencionar aqui os 5 cronistas mais importantes da literatura brasileira, que é justamente Machado de Assis. Ele não foi genial apenas como romancista. A fina ironia do bruxo do Cosme Velho ganhou espaço também em suas crônicas, que influenciadas pela literatura realista, a qual o escritor associado apresentava um interesse muito forte na sociedade, para a sociedade da época, a sociedade carioca no início do século XX. E Machado de Assis, ele fez da crônica um instrumento para denunciar as mazelas do seu tempo, né? Entre elas justamente o tema escravidão. Nós temos Lima Barreto, foi o escritor mais subestimado do seu tempo. A importância da sua obra
foi reconhecida bem depois, porém ele foi um grande cronista. Foi um cronista de senso crítico. As características que ele ajudou muito, rendeu o rótulo de autor panfletário, né? E a acusação feita pela crítica literária da época. Nós temos João do Rio, um dos pseudônimos de João Paulo, Emílio Cristóvão dos Santos, Coelho Barreto, jornalista. Ele foi um escritor da crônica social moderna. As crônicas dele retratam justamente a cidade do Rio de Janeiro daquela época. Paulo Mendes Campos, podemos observar essa simbiose entre jornalismo e literatura. Ele foi considerado por muitos estudiosos como o melhor cronista do seu tempo. Epíteto que ganha maior importância quando se tem Carlos Drummond de Andrade, Manuel Barreira, Rubem Braga, Fernando Sabino, entre os seus contemporâneos. Carlos Drummond de Andrade, já mencionamos aqui, mas o Carlos, ele poeta, né? E recebido a epígrafe de maior poeta brasileiro do século XX. Ele reservou tempo para o ofício de cronista, escrevia bastante, né? A sua vasta produção literária, marcada pelo dialogismo aí, da literatura, o jornalismo, e muito bem claro no lirismo, né? Inconfundivelmente no poeta. Carlos Drummond de Andrade é o cara, né? Então, gente, é muito importante nós compreendermos, nós entendermos. Deixa eu ver aqui a crônica, uma crônica bem legal. Deixa eu ver aqui, Felicidade Clandestina. Deixa eu ver o texto aqui. Clarice Lispector. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa por cima do busto, com balas, mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ler. Um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós mesmo ainda, até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato. Ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com sua letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade. Era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essas meninas deviam nos odiar? Nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía as reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo-o, e completamente acima das minhas posses.
Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar num mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte fui para sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar, pulando, que era meu modo estranho de andar pelas ruas do Recife. Dessa vez nem caí, guiava-me a promessa do livro. No dia seguinte, viria os dias seguintes. Seria mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas, como sempre, e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu, à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder. Que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte, com ela ia se repetir com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo do seu corpo grosso. Eu já começava a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinham, mas adivinhando mesmo. Às vezes eu aceito, como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que eu emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras me cavando sobre os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta da sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou, mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler? E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé da porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha, você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim, e você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. E tudo que uma pessoa grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar.
Sei que segurava o livro grosso com as 2 mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa? Também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois de ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o. Li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardava o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, no êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com seu amante. Clarice Lispector, Felicidade Clandestina, Contos, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1981, página 7 a 10. Então vejam que leitura maravilhosa, que é algo lindo, que é algo especial, que é algo fenomenal. Então vejam, gente, é o que é que nós podemos aprender com as crônicas, podemos aprender muitas coisas, muitas lições, coisas maravilhosas. E Felicidade Clandestina reúne os mais diversos textos de Clarice Lispector que foram escritos em diversas fases de sua vida. E os textos reunidos nessa obra mais facilmente serem classificados como contos. No entanto, Clarice não prendia-se às convenções do gênero. Havia todo um conjunto. Aí nós vemos aí nesse texto aí, né? Felicidade Clandestina, que reúne 25 textos, temas diversificados como infância, adolescência, família, amor. E observem que ela aí fala sobre a menina que pula, a menina que cai, que levanta, que anseia pela leitura, tem o prazer de ler, né? Assim como a crônica que dá título ao livro, muitos dos textos apresentam algo de autobiografia e trazem recordações do passado, situações do passado, vivências. E uma das técnicas muito empregadas aí nesses contos é a narrativa do fluxo da consciência, que é uma tentativa de representação dos processos que acontecem na mente, das personagens. E assim ela vai falando essas ideias de pensamentos, esse jogo de palavras, as metáforas aí existentes, a forma da escrita, né? Aí nessa crônica, a narradora em primeira pessoa conta a sua primeira experiência. Desculpem, pessoal. Fala de sua primeira experiência com o livro. Porém, esse livro é de uma menina má que oferece emprestado para a narradora, mas sempre está inventando uma desculpa. Venha hoje, venha amanhã. E a menina disse que havia emprestado o livro, que não estava com ela, mas no entanto estava com o livro. E o ponto central aí é o conceito de felicidade. O que é que nós podemos observar aí? A escritora parece questionar o que é felicidade, né? O que seria realmente a felicidade? E a menina que está presente na crônica parece conhecer bem o título popular. Felicidade é bom, mas dura pouco. Uma vez que ela utiliza de todas as formas para prolongar essa felicidade. Então, dessa forma, essa felicidade ela vai aparecer como um sentimento clandestino, como algo que talvez está por aí voando, está indo, não está acontecendo, mas que a felicidade existe. E esse conto ele traz uma temática muito forte, mostrando paradoxos
das relações humanas do individualismo que existe no caráter das pessoas. Se por um lado nós podemos observar o quê? Manter essa relação de amizade a todo custo, ceder a alma ao amigo, né? Ver, lutar, batalhar. E no conto, os dois amigos já não encontram mais o que trocar. Aí nós vemos a melancolia, a desilusão. E, no entanto, pessoal, nós vemos várias crônicas, várias situações, mas esse conto, A Infelicidade Clandestina, é um conto maravilhoso, né? É uma crônica maravilhosa, é uma escrita muito boa, que vocês possam ler, que vocês possam questionar, que possam ter o prazer de ler crônicas. Comece a ler crônicas, porque você vai ter conhecimento de várias situações, conhecimento de várias obras, de vários escritores, e ler levar conhecimento para o nosso mundo interior, levar conhecimento para a nossa vida, levar conhecimento para o nosso dia a dia, acrescentando conhecimento, ok? Então, meus queridos, procurem ler bastante. Eu indico, né, Felicidade Clandestina. Comecem lendo aí, vocês vão observar. O livro é composto, na realidade, de muitos contos. Felicidade Clandestina, uma amizade sincera, Miopia Progressiva, Restos do Carnaval, O Grande Passeio, Come, Meu Filho, Perdoando Deus, Tentação, O Ovo e a Galinha, 100 Anos de Perdão, A Religião Estrangeira, Os Obedientes, A Repartição dos Pães, Uma Esperança, Macacos, Desafios de Sofia, A Criada, A Mensagem, Menino a Bico de Pena, Uma História de Tanto Amor, As Águas do Mundo, A Quinta História, Encenação Involuntária, 2 Histórias a Meu Modo, O Primeiro Beijo. Aqui eu estou tirando da Wikipédia, estou mencionando aqui através desse site, ok? Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado e passem para outras pessoas. O meu objetivo aqui é justamente levar conhecimento para as pessoas. O pouco do conhecimento que eu tenho, ok? Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma bela manhã, aproveitem este dia, ok? E procurem a felicidade, ainda que seja clandestina. Um grande beijo, um grande abraço, Professor Nelson.